Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É isto que vamos ler com a bênção de Deus. Nós acabamos de ler as palavras do Senhor Jesus e no início desta leitura ele está dando uma ordem. Ele diz, entrai pela porta estreita. Ele não está fazendo um convite aqui. Ele não está fazendo uma sugestão. Ele está dizendo, entrai pela porta estreita. Nós vemos aqui duas palavras, a palavra repetida duas vezes. Uma palavra, porquê. Essa palavra porquê aqui não é uma pergunta. Ela é uma explicação. Ela está dizendo, entrai pela porta estreita, por quê? Largue a porta. Ele está dando motivo. Ele está dizendo por que todos nós devemos entrar pela porta estreita. Precisamos entrar pela porta estreita. Você lembra do dia quando você entrou por esta porta? Você tem essa experiência na sua vida? Quando você entrou por esta porta estreita? Nós lemos aqui de uma porta estreita e uma porta larga. Nós lemos aqui de um caminho espaçoso e nós lemos de um caminho apertado. Você lembra do dia quando você entrou pela porta estreita? Nós lemos que o fim da porta estreita e do caminho apertado é a vida. Além da vida humana que temos aqui, é a vida espiritual, a vida eterna com Deus. A vida que precisamos para viver com Deus se entra nesta vida pela porta estreita, seguindo o caminho apertado. Vai chegar lá. Mas aqueles que seguem pela porta larga e o caminho espaçoso, o seu fim é a perdição. E o Senhor Jesus acrescentou, e muitos são os que entram por ela. Eu repito a pergunta. Todos aqui já entraram pela porta estreita. Em qual porta você entra? Qual porta você tem entrado? E qual caminho você tem seguido? É difícil de responder isto. O caminho que você está seguindo é o fim que vai ter. Você não pode querer ter o fim com Deus se você está seguindo, tem entrado por esta porta larga, continua no caminho espaçoso
e você imagina que vai terminar no céu. Vai terminar uma vida com Deus. O Senhor está explicando então, entrai pela porta estreita, por quê? Eu vou dizer por que vocês têm que entrar pela porta estreita. A porta estreita nos fala da salvação. Ele é o Salvador, Ele mesmo é o Salvador. E o pecador que crê nele, o pecador arrependido dos seus pecados, convencido que ele precisa entrar por esta porta, é a única maneira dele chegar no céu, é a única maneira dele se desfazer da carga dos seus pecados, das consequências dos seus pecados, da escravidão dos seus pecados nesta vida, porque o pecado escraviza o pecador. Não pensa você que não é salvo esta noite aqui, ou qualquer pessoa em qualquer parte do mundo? Pensa que é uma pessoa livre? Não. Livre é somente uma pessoa salva. A pessoa não salva, ela é escrava do pecado. O pecado é uma natureza que está dentro de cada um de nós. E na situação do pecador não salvo, esta natureza governa ele. Não tem nada dentro dele que faça uma diferença. Não é um bom comportamento, não é uma vida moral, não é alguns vícios deixados que resolve o problema. Quando uma pessoa é salva por Cristo, além dos seus pecados serem perdoados, ela recebe a vida de Deus dentro dela. Agora ela tem uma nova natureza. Ela tem o Espírito Santo para livrar ela da escravidão e do poder do pecado. Ela não é mais serva do pecado. Agora ela é serva desta nova natureza. Ela tem alguém agora a obedecer. Por isso que o crente tem duas naturezas. A velha natureza, a nova natureza. Você que não é salvo aqui, você só tem uma. Só o pecado, esta natureza que governa você, usa os seus membros para colocar em ação os desejos, usa os seus olhos, usa os seus dedos, usa a sua boca, as suas pernas, usa a sua mente. E o pecado, ele exige, você tem que fazer isto. E sabe, o pecador faz com todo o prazer. Não se queixa. Pode amanhecer caído num bueiro, com a boca cheia de formiga. A família leva para casa. No outro final de semana ele está ali naquele bueiro de novo. Bêbado. Escravo. Eu estou colocando uma situação bem trágica que talvez todos nós condenaríamos, mas o pecado não age só desta maneira. Existe o pecador social, mas ele é escravo igual do pecado. Porque o pecador, ele não traz nada na sua vida de glória para Deus. É por isso que a Bíblia diz que o pecador está destituído da glória de Deus. Nada o que ele faz na sua vida, ele está pensando em Deus. Não, isto serve para Deus. Não, isto não serve. Não, o pecador, as suas ações, ele faz, ele pratica, os seus pensamentos, as suas atitudes são para agradar a si mesmo. Inclusive, ele quer ser diferente de todo mundo, mas ele quer ter a sua própria marca, não a sua identidade com Deus. É por isso que o Senhor está dizendo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Eu vou explicar isto. Note, a porta é larga. Esta porta aceita
todo que é tipo de pecador e todo que é tipo de pecado. Nós vemos que o caminho é espaçoso, ou seja, não tem nada que restringe esse pecador. Não tem. Nós vemos que os países, os governantes dos países, estão agora liberando até coisas que a própria sociedade condena. A maioria da sociedade não aprova. Porque existe um ser maligno, e muitos seres malignos com este chefe que é Satanás, governando, administrando este mundo para que as coisas funcionem de uma maneira que satisfaça os desejos dos pecadores. Não que satisfaça os desejos de Deus. O pecado, Satanás sempre vai trabalhar, Satanás e os seus demônios sempre vão trabalhar, e principalmente no governo humano, para que decisões sejam tomadas que satisfaçam cada vez mais a depravação do pecador. Diz, o caminho é espaçoso. Mas qual é a outra única possibilidade, atitude? O que o Senhor Jesus oferece, a não ser esta porta larga e este caminho espaçoso? Ele só oferece uma única saída. Para você ir para o céu, para você não seguir este caminho, não seguir esta porta larga, ele diz, entrai pela porta estreita. Como é que você entra? Pela fé. O Senhor Jesus Cristo, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. É difícil entender isso? Eu sou a porta. Ah, mas eu não enxergo ele. A palavra de Deus e o Espírito Santo, meu prezado ouvinte, despertando este pecador, despertando você para a salvação que há em Cristo, vai abrir os olhos da sua alma, não estes olhos naturais para você ver alguma coisa, vai abrir os olhos da sua alma para você ver tudo o que Cristo fez naquela cruz foi por mim. Se ele foi ferido naquela cruz, foi por minhas transgressões. Se ele foi moído naquela cruz, foi por meus pecados. E se Deus cobrou nele, fez ele sofrer, como a Bíblia diz, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, foi porque ele levou em seu corpo os meus pecados sobre aquele madeiro. Alguma vez você teve alguma coisa parecida na sua alma, pelo Espírito Santo? E viu ali, naquela pessoa, alguém que tomou o seu lugar perante Deus. E o Senhor Jesus mesmo disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ou seja, este pecador não só vê os seus pecados e vê ele morrendo por ele, mas recebe o convite de Cristo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ou obedecer o que ele está dizendo, entrai pela porta estreita. Note aqui, ele diz mais, porque larguem a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Por isso que você tem que entrar pela porta estreita. Você precisa, porque a porta é larga e o caminho é espaçoso, mas o fim deste caminho é a perdição. É o caminho que você está seguindo? Mas ele diz mais, por que de novo? Ou seja, eu vou dar razão porque você deve entrar pela porta estreita. Ele diz, porque estreita é a porta. Ah, não é larga. Não é uma porta larga. Também diz,
e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. No outro caso, muitos são os que entram por ela. No caso da porta estreita e o caminho apertado, ele diz: poucos há que a encontrem. Por quê? Logo abaixo, o Senhor, nós vemos por que muitas pessoas não entram. Nós vemos porque as pessoas não estão dispostas a obedecer ao Senhor Jesus, a obedecer a Deus. Começando com a salvação, o caminho da salvação, o método de Deus para ser salvo. As pessoas podem fazer uma oração dizendo: Senhor Jesus, você pode entrar agora no meu coração. Pode orar com o pastor. Nada muda na sua vida. Não existe obediência a Deus. Ele compreender que é um pecador perdido, merecedor do inferno, que ele precisa confiar, que ele precisa reconhecer e confiar, a sua alma confiar, não é a sua boca dizer algumas palavras. A pessoa pode estar decidida a se levantar de lá e vir até aos pés do pastor, padre, missionário. Ele faz uma oração. É o que nós lemos aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, as pessoas não estão decididas a mudar por dentro. Não querem uma mudança interior. Elas podem mudar por fora algumas coisas. Mas ele está dizendo aqui: árvore má não produz frutos bons. Aquele pecador sempre vai produzir frutos maus na sua vida. Ele pode. Eu vi uma reportagem hoje, mandaram para mim, assustadora. A loja entrou na igreja porque tinha o rastreador do celular que a pastora roubou. Na hora da pregação, estava com a pastora o celular que ela roubou na loja. Ou seja, é isto que este mundo cristianizado está produzindo. Lobos com peles de ovelhas. Nós vemos aqui o Senhor Jesus disse: olha, não se engane nem você com você mesmo e nem com as pessoas que estão fazendo isto. Ele disse: uma árvore má não pode produzir frutos bons. Como também uma árvore boa, ela não vai produzir maus frutos. Ou seja, tudo está na natureza da pessoa. Cada pecador, todos nós, você e eu, nós nascemos com uma natureza pecaminosa, perdida, condenada por Deus. É só Deus que pode nos dar uma nova natureza. Quando você entra pela porta estreita, quando você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, só neste momento é que Ele perdoa os seus pecados, Ele dá uma nova vida. Ele dá o Espírito Santo para morar em você. Ou qualquer pessoa que crer em Cristo, como um pecador arrependido. Note aqui o que ele diz: a porta é apertada, a porta é estreita, estreita é a porta, e apertado o caminho. Essa palavra apertado, note, ele não diz que a porta é apertada, ela é estreita, mas o caminho ele é apertado. Ou seja, o caminho é pior do que a porta. As palavras são diferentes aqui. Por isso que está escrito diferente. Uma coisa estreita é diferente de uma coisa apertada, né?
sapato estreito é justo no seu pé, mas um sapato apertado é diferente, né? A mesma coisa aqui. Ele diz, se a porta é estreita, o caminho é pior ainda. Só resiste o salvo. Muitos fazem confissão de salvação, mas não seguem o caminho. Porque o caminho é apertado. Ou seja, tudo que é da carne vai ser tirado durante este caminho, que o crente, o verdadeiro salvo, está indo para o céu. Na hora da salvação, Cristo perdoa os seus pecados, lhe dá o Espírito Santo, mas este crente agora é um discípulo de Cristo. E neste caminho apertado, ele segue cada dia limpando e tirando coisas da sua vida. Por isso que muita gente não passa no teste. Muita gente confessa a salvação, mas no trajeto da sua confissão eles abandonam, porque na realidade eles nunca entraram pela porta estreita. Como é que vão assumir uma vida de santidade com Deus, uma vida de separação do mundo, uma vida de prova agora contra Satanás, contra a carne? Não é que os crentes não têm falhas, mas eles têm vitória sobre estas coisas. As suas falhas fazem eles crescerem, e crescerem, e crescerem. E este caminho durante a jornada para o céu, cada ano que passa o crente, andando conforme a vontade de Deus, ele pode olhar para trás e ver: hoje eu sou melhor que ontem. Neste caminho, Deus tem tratado da minha vida. Não para ele ser salvo, ele já está caprichando na sua vida, porque ele já foi salvo no momento que ele entrou pela porta estreita. Pergunto de novo: todos vocês já entraram? Você tem essa experiência? Você vê Deus trabalhando na sua vida, neste caminho apertado, aonde só cabe você e Ele. E estas paredes, é Ele mesmo. Não tem nada além dele. Cada ano que passa, o crente vai vendo que só fica Ele e Deus. Às vezes vai perdendo família. Logo que se salva, ele já faz uma ruptura brusca. Perde amigos. Perde certas coisas na vida. Vícios é deixado. Mas durante a jornada isto vai se ajustando mais ainda. Ele vai deixando mais coisas. Ele diz aqui: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então está aí a grande diferença. Você muitas vezes não quer tomar este passo porque não quer fazer a vontade de Deus. Não tem disposição no seu coração. Sim, você pode dizer: eu gostaria de ser salvo. Eu gostaria de servir a Deus. Eu gostaria de chegar no céu. Eu gostaria de ter uma vida de um salvo, de um crente. Mas você tem desejo de fazer a vontade de Deus? Você tem intenções. A vontade de Deus começa com a sua salvação.
Quando o pecador vira as costas para tudo que prende ele de confiar em Cristo, ele se vê perdido. Tudo que ele vê é a mão de Deus o condenando e lançando-o no inferno, porque é isto que o pecador merece. Por causa dos nossos pecados. O pecador não merece ir para o céu? Não merece a salvação? A salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. O pecador não merece, mas Deus quer dar de forma gratuita. Isso tem que ficar claro para você. Deus oferece uma graça que você não merece. Nós não merecemos. Então, o Senhor Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, eles não fazem a vontade de Deus, mas eles estão usando até o nome do Senhor. Mas o Senhor diz: olha, vocês, a prática de vocês, lá no íntimo, é a iniquidade. Vocês abrigam o pecado e amam o pecado e nunca foram libertos do pecado. Vocês nunca entraram pela porta estreita. É terrível isso. É terrível. Meu prezado ouvinte, você tem que tomar este caminho, este único caminho certo para você chegar no céu. Você tem que entrar por esta porta estreita. Nem que custe tudo na sua vida. Ou você perde elas, ou você perde a sua alma. Você que vai fazer a escolha. Um dia eu fiz a escolha. Todos salvos aqui fizeram a escolha. Você tem que fazer a sua. Você olhe para essa porta. É só eu. Eu tenho que ir a Cristo. Tem um monte de coisa ali. Quantas daquelas impedem? Talvez todas. Então, você é que vai decidir. Nós vemos aqui pessoas que não quiseram deixar, elas quiseram abraçar, quiseram vestir uma roupa de ovelha, ele fala em dois tipos de árvores ali, ele fala dos espinhos e dos abrolhos. Os espinhos, ele diz, não nasce uva de espinho, né? Não nasce figos de espinho. E também não nasce frutas de abrolho. Espinho não serve para nada, né? Ele disse só para ser queimado. Mas sabe, o abrolho é pior do que o espinho? Porque ela infecta as outras árvores boas. Ela estraga as árvores boas. Então, note o que o Senhor Jesus descreve de pessoas, de pecadores. Note como é preciosa a graça de Deus, né? É esse tipo de gente que o Senhor está querendo salvar. Deus está querendo salvar. E Ele está dizendo, olha, entra pela porta estreita. Você pode entrar. Você pode. Ele descreve a nossa ruína, mas Ele também aponta a salvação. Por isso que a graça de Deus brilha. Quanto mais o pecador é convencido da sua perdição, mais a graça de Deus brilha. Oh, o que Deus quer fazer por mim, de graça. Bom, vamos terminar. Você faz a escolha. Eu não posso escolher por você.
Eu só digo as palavras de Cristo. Entrai pela porta estreita. Vamos orar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.